Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Edvogue Podcast. Hoje aqui com um convidado ilustre, o doutor Davi Soares. Doutor, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Eu que agradeço imensamente o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando. Coisa boa, ficamos felizes, sabemos que o senhor tem muito a agregar à advocacia, principalmente aos jovens advogados, com toda a história que o senhor já tem de profissão, toda a bagagem que o senhor traz. Então, eu queria começar com o senhor contando um pouco da sua história, já uma caminhada longa aí na advocacia, né? Rapaz, se você abre assim, tem que ter tempo, porque a história é longa. Não, o Até tempo é pela, bom. até pela idade, né? Brincando Tá assim. novo ainda, né? Bom, eu na advocacia, eu gosto de começar antes dela. Acho que isso até dá um certo charme para entender um pouco da advocacia. Ao chegar aqui, caminhando pelo centro aqui de Goiânia, eu me lembrei de quando cheguei a Goiânia, né? Eu comecei a dar aulas, fui professor de física por 23 anos, física. Aí muita gente É, pergunta para mim, e o que que tem a ver física com direito? pois é, Né? Nada. nada a É ver. uma questão assim, também, sabe, mas vai mudar de física para o direito? Eu sempre brinco o seguinte, o professor, né, professor de cursinho, como eu era na época, professor de física de cursinho, ele é mais ou menos um jogador de futebol e a carreira ela é curta, né? O professor ele faz sucesso enquanto ele está mais jovem, e pelo menos era assim que eu via, né? E com o tempo, o professor tem que ser engraçado, tem que contar piada, tinha que contar música, e eu era esse professor. Professor que tinha um apelido, como todo mundo tinha, era o professor que colocava apelido, era o professor que brincava, que se interagia com a turma. E esse era o professor de física que eu fui no passado. Apaixonado, gosto, ainda sou apaixonado pelo magistério, por dar aulas, e mas eu sabia que a carreira era curta, né? E por isso, num dado momento da minha carreira de professor, dei aula em vários colégios de Goiânia, vários colégios, bons colégios, fiz uma carreira, eu posso dizer, de sucesso. Eu sou muito otimista, sabe, José Vitor? Eu sou um cara que acredito que se você faz com determinação, você chega a um resultado, você consegue chegar ao sucesso. E eu acho que nessa carreira de professor, eu cheguei ao sucesso. Mas tudo tem um fim, né? E eu sabia que estava chegando ao fim. Quando eu percebi que estava acontecendo, eu resolvi fazer um novo curso, né? E eu falei, vou fazer direito. E qual foi o objetivo de fazer direito? Eu falei assim, cara, eu vou fazer um curso que, ao contrário do professor de física, talvez quando eu estiver mais velho, com a barba branca, né? Talvez as pessoas possam achar que eu sou melhor ainda. E não ao contrário do professor de física, que eu fui ficando muito conteudista, bom, melhor, né? Mas eu fui ficando sem graça, Perde a né? Eu graça. já não estava mais contando piada com a mesma graça. Os meus alunos já não conheciam o MacGyver, então já não dava para contar a piada do MacGyver. E aí eu fui mudando. E aí eu fui fazer direito. E engraçado, sabe, Zé Vitor? Eu me encontrei. Hoje eu posso dizer que eu fiz muito bem. Sou apaixonado pelo direito, sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado pelo direito criminal, mas também gosto das outras áreas. Já atuei na área trabalhista, sabe? Já atuei na área de família, mas hoje eu posso dizer que estou muito feliz com o que eu faço na área do direito, muito feliz com. E a vontade da aula eu mato, às vezes, com palestra, nos encontros, né, que eu fiz durante o tempo que estive nas prerrogativas do Estado. Então, assim, eu consigo hoje fazer as duas coisas que eu faço, que eu sempre gostei, e com muito amor, com muita dedicação e acreditando, né, que eu ainda vou chegar, como lá na época do magistério, na época da aula, ainda vou chegar ao sucesso, e é para isso que eu estou caminhando. Bacana, interessante, né, Nathan? Uma história que muita gente nem imagina, né? Sair da física pro direito. Da física para o E direito. quando o senhor decidiu fazer direito, já tinha em mente ser advogado ou tinha outro objetivo, um concurso? Não, não, concurso eu nunca pensei muito não, sabe, Zé Vitor? Eu pensava o seguinte, como eu gostava muito, gosto de dar aulas, eu pensei assim, eu vou fazer direito e posso, de repente, fazer um concurso para ser um professor aí na universidade, de repente, uma faculdade particular mesmo, eu queria dar aula, né? E eu tinha isso em mente. E acaba que no direito, assim como quem escolhe a área, né, não é o advogado, a área aparece para o advogado, no direito acaba que aconteceu isso, né? Montei meu escritório e de repente eu me vi advogado. As ações vão aparecendo devagarzinho, né? Aquela coisa
ao jovem advogado que está começando agora, não adianta a gente fazer muitos planos. As coisas acontecem. No seu momento certo, as coisas vão acontecer, a área vai aparecer, né? É lógico, se você já estuda muito um determinado assunto, se você se dedica a um determinado assunto, você vai acabar trabalhando mais nesse assunto. Mas quando você está aberto e queira ou não queira, quando você começa na advocacia, você acaba sendo um generalista, né? Não vamos falar clínico geral não, mas vamos falar generalista, você acaba atuando em todas as áreas, e isso acabou acontecendo comigo também, foi assim que eu comecei, né? Com muita coragem, muita persistência, mas eu posso dizer que fui até um pouco privilegiado, porque quando eu comecei a advogar, eu ainda era professor, eu não dependia muito do meu salário de advogado. Então eu dava aula todos os dias pela manhã e à tarde ia para o escritório. Então, quando começou a acontecer, e detalhe, muito importante, fica até como uma dica, não adianta a gente colocar os dois pés em dois barcos diferentes, sabe? Eu acho que a gente, quando quer uma coisa, a gente tem que focar e procurar fazer aquilo que você quer, com determinação, com vontade, com foco. Mas quando eu coloquei o pé na aula, professor, e um pé no meu escritório, a coisa não estava fluindo. O dia que eu falei assim, eu preciso crescer enquanto advogado, eu tive que deixar de dar aulas. Foi uma coisa muito corajosa, difícil, que foi deixar as aulas, meu salário certo, todo mês estava ali, era um bom salário, já era um professor antigo de carreira, mas largar aquilo e me dedicar ao direito. E detalhe, já pai de 2 filhos, casado, né? E não foi fácil. Dizer que foi fácil não foi, mas eu acreditava que ia dar certo. Eu sempre fui muito determinado, sabe, Zé Vitor? Eu sabia que ia dar certo. Não... E detalhe, muita gente fala assim, ó, demora 5 anos para um advogado começar a fazer sucesso. Se fosse para demorar 5 anos, eu estava enrolado, né? Com meus filhos já fazendo o ensino fundamental, tudo já grandinho, eu tinha que dar certo, era logo. Então eu acreditei que ia dar certo e a coisa, hoje eu posso dizer que já deu certo, né? Então a gente tem muita estrada para rodar ainda. Eu acredito que eu tenho uma carreira extensa ainda pela frente, tenho muito a contribuir com a advocacia, né? E quero fazer isso, gosto disso. Essa é outra coisa que eu me apaixonei também, é pela política classista, né? Eu gosto de estar ali envolvido, de poder ajudar o advogado, de poder ajudar o jovem advogado. Então, isso faz parte também, isso me ensinou a advogar, né? Eu fiquei 5 anos na comissão de prerrogativas, na presidência da comissão de prerrogativas da UAB Goiás, e isso me ensinou muito, me fez ter uma visão diferente de que é ser um advogado, principalmente para nós, advogados criminalistas. Interessante. O senhor falou algo bacana aí, doutor, que naquela parte do barco, se a gente colocar um pé em cada barco, realmente não tem chance de dar certo, né? E a sua realidade, embora seja parecida com a da grande maioria dos advogados que estão começando do zero naquela expectativa, eu vou conseguir, não vou, tinha uma questão mais específica. Você sair de uma profissão ali teoricamente estável para começar algo novo do zero, é assim, como se fosse uma loucura. Hoje as pessoas vão ver, mas que loucura é essa? É professor, tá aqui, construiu toda uma carreira, agora do nada vai querer ser advogado. Com um filho pequeno para criar e vai largar a profissão para poder começar uma nova. E isso realmente é uma loucura, se a gente for analisar hoje. Muita gente vai ver como loucura. E tem muita gente hoje que vive essa realidade. Tá com aquele medo ali de sair ali daquele emprego que tem, que dá ali um salário fixo, para ingressar de vez na advocacia. E fica ali advogando nas horas vagas. Como que o senhor acha que, se hoje o senhor consegue falar assim, pra mim deu certo por conta disso e disso, você acha que tem um motivo para falar assim, quando eu realmente decidi, deu certo porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo específico, você acha que existe algo que possa dizer que deu certo por esse motivo? Olha, eu acho que não tem uma receita pronta, né? Acho que tudo na vida não tem receita, assim como criar filhos não tem receita. Não sei se você tem filhos, mas assim, Tenho dois. filhos, você já viu, é A totalmente. gente vai A aprendendo, gente vai, né? a gente vai acontecendo, a coisa vai acontecendo na vida da gente. Mas eu acho que o fator principal foi o que eu falei no início, é quando você se apaixona pelo que você faz. Então não tem erro mais. A partir daquele momento que você sabe que você está fazendo, que você gosta do que está fazendo, a tendência é o sucesso.
Talvez seja apenas uma questão de tempo, sabe? Talvez eu brinco muito com meu sócio, eu falo assim, nós estamos a um passo, a um pequeno passo, a muito perto de nos tornarmos uns advogados milionários. Eu brinco com esse termo, né? Não é nem que esse seja o objetivo, não, sabe, Zé Vitor? O objetivo a gente alcançou, sabe? Que é fazer aquilo que gosta com satisfação, levantar cedo e falar assim, eu vou para o meu escritório, porque eu gosto de estar no meu escritório. A gente passa a maior parte do tempo lá no escritório, né, convivendo com os amigos, com os colegas de trabalho, mais que a própria família. Então é muito importante que você tenha isso, que você goste daquilo que você está fazendo. E eu sinto isso, eu sinto esse prazer de estar indo para o meu escritório para trabalhar. Eu gosto de, quando eu estou indo embora, Zé Vitor, eu vou fechar a porta da minha sala, eu tenho assim, até hoje, aquela mania de começa a fechar, dar uma olhada para a sala assim. É a sala que eu gosto, é o ambiente que eu gosto. Então eu tenho prazer de estar ali. Eu tenho prazer de estar numa delegacia de polícia, eu tenho prazer de estar fazendo uma audiência de instrução. Então, isso é mais do que dinheiro. E eu acho que isso é o verdadeiro sucesso. Interessante, bacana demais a história, que bacana. E já entrando agora no outro ponto aí que você também falou, prerrogativas. O senhor foi presidente muito tempo de prerrogativas. E todos nós sabemos que ainda hoje, embora seja até absurdo a gente pensar, é muito comum a violação de prerrogativa de advogado. Muito mais até do que parece, né? Às vezes a mídia mostra uma coisa ou outra, mas o advogado vive isso no dia a dia. Essa experiência que o senhor teve à frente das prerrogativas durante todo esse período, o que que te serviu, o que que te trouxe de lição, de bagagem para sua própria atuação profissional, esse tempo à frente das prerrogativas e lutando pelo colega, né? Pelo colega de classe. Então, Zé Vitor, eu diria que eu fui premiado, eu fui agraciado com esse presente de presidir uma das mais importantes comissões da Ordem dos Advogados, que é a Comissão de Prerrogativas. E acho que deu certo, porque eu fiquei lá por 5 anos na presidência. Hoje, ainda estou como secretário da Prerrogativa Nacional, ou seja, ainda continuo ali na luta incessante pelos direitos dos advogados. Mas a prerrogativa é um assunto muito importante. Você pode observar que quando tem eleição da ordem, o assunto mais debatido, né, de todas as chapas é quem vai oferecer uma maior defesa das prerrogativas dos advogados, das advogadas. Mas por quê? Porque a primeira coisa que eu sempre digo, os advogados precisam entender e conhecer quais são as suas prerrogativas. E esse é um defeito que nós não conhecemos. A maioria não conhece. Talvez não por culpa dos advogados. As próprias universidades não ensinam o que é prerrogativa. A gente tem aula de ética, a gente tem aula de costumes, a gente tem aula de penal, a gente tem aula de civil, mas não tem aula de prerrogativas. Nós não aprendemos a defender os nossos direitos. E isso faz diferença na hora que você parte para atuar. Quando você começa a entender que prerrogativa não é privilégio, quando você começa a entender que prerrogativa é direito, não só do advogado, mas do seu constituinte, do seu cliente, porque quando você defende o cliente, você acaba equilibrando a balança entre o seu cliente e o poder coercitivo do Estado. E quando você faz isso com determinação, mas sabendo, sem grosseria, você não precisa chegar, eu brinco muito quando eu ia fazer o treinamento dos membros da comissão, eu falava, você não tem que chegar dando voadeira em delegado. Você não tem que chegar brigando com o juiz. Quando você é educado, determinado e sabe do que você está falando, causa muito mais temor do que quem chega gritando. Essa é a diferença. Conhecimento, né? Conhecimento. O conhecimento, ele assusta, ele assusta. As pessoas, quando você fala com determinação, há pouco tempo eu fui dar uma aula de instrução criminal, né? E para advogados, né? Então tinha vários advogados no interior. E no final alguns advogados falaram assim, olha, muito bacana o que o senhor falou, mas na minha comarca só tem um juiz. Se eu chego com tamanha veemência, sem brigar, eu disse veemência, quando eu chego com essa veemência, pode ser que o juiz vai me marcar. Então não dá para ser assim tão veemente numa comarca do interior. Eu pensei, olha, parece que ele tem até razão, né? Mas deixa eu te falar uma coisa.
Será que não seria o contrário? Será que o magistrado, quando vê que o advogado ele é educado, ele fala baixo, mas ele é firme nas suas convicções, na sua defesa, será que ele não respeita mais esse advogado? Porque existe uma diferença, a gente tem que saber colocar as nossas ideias sem ser deselegante. E quando a gente faz isso com elegância, mas mostrando que você conhece, a gente, da outra parte, a gente adquire o quê? Respeito. Respeito. E não tem nada maior e mais importante que você pode ter da outra parte, da parte ex-adversa, do que respeito. Que o cara olha para você, ele não vai te marcar. Né? Numa outra audiência, numa outra oportunidade, vai falar assim, hoje eu tenho audiência com o doutor Zé Vitor. O doutor Zé Vitor é um cara preparado. Né? É melhor que eu também me prepare, né? Mas para poder debater com ele. Ele não está te marcando. Ele está se preparando porque sabe que o adversário dele está muito bem preparado, com a sua espada, com o seu escudo, com as suas prerrogativas. Interessante, não é confundir veemência com, às vezes, com falta desaforo, falta de educação, né? Muita gente isso pensa, não existe. tem que brigar, tem que discutir, falar alto, por não é isso, isso, muitas né? vezes, muitas pessoas achavam assim, eu fui lá, tentei, mas as prerrogativas nós não conseguimos fazer valer as prerrogativas. E eu sempre falei assim, conseguiu sim. Talvez não naquela hora, né? Mas se ainda assim você não conseguiu, com certeza nós vamos instaurar um procedimento, um processo ético na nossa comissão de prerrogativas e aquele violador vai responder. Ele pode não ter feito naquele momento, que era o que a gente queria, era o que deveria acontecer, né? Mas depois nós vamos conseguir, porque ele vai responder por aquilo. Vai virar um processo, nós vamos levar isso para a corregedoria, nós vamos subir isso aí para as instâncias superiores, mas ele vai responder, ele vai aprender a respeitar os direitos do advogado. Mas isso, eu acho que a gente ainda vai, no futuro, eu acredito muito nisso, até falei no início, como professor, né, eu acredito muito no pedagógico, sabe? Eu acho que no futuro, isso vai ser um trabalho de formiguinha, eu acho que no futuro nós vamos resolver essa questão das violações de prerrogativas, sabe como? Quando nós advogados, entendermos quais são as nossas prerrogativas, aprendermos a estudar prerrogativas para poder cobrar as prerrogativas, mas nós também levarmos prerrogativas para quem está do outro lado do balcão. Né? Por exemplo, nós tínhamos que ter aula de prerrogativa para a Polícia Penal. Até nós tínhamos uns cursos que a gente dava para a Polícia Penal. Nós tínhamos que levar prerrogativas para a Polícia Civil. Nós tínhamos que levar prerrogativas para a Polícia Militar. Nós tínhamos que levar prerrogativas para os serventuários da Justiça. Porque se eles começarem a entender que o que nós estamos cobrando são direitos e não privilégios, como eu disse, eles começam a respeitar. Os cursos que fizemos na Polícia Penal já davam resultados. Eu já recebi ligação de policiais penais de outras comarcas dizendo, olha, teve um advogado que foi preso aqui, mas o senhor fica tranquilo, as prerrogativas serão respeitadas. Eu já fiz curso com vocês, eu sei o que a gente tem que fazer. Então, eu acredito que isso vai acontecer. É uma questão de tempo, é uma questão assim, as próprias autoridades já começam a ver a necessidade de trabalharmos em parceria. Os advogados, os juízes, os promotores não são separados. Eles têm que trabalhar juntos, porque juntos nós fazemos parte de um só sistema. E juntos nós podemos chegar a um trabalho comum e muito mais satisfatório. Eu mesmo tenho essa percepção, embora há pouco tempo, eu tenho 5 anos de advocacia, quase 6, mas já deu para viver aí um longo tempo e assim, desde o início, eu tomei essa decisão no começo, eu coloquei meus 2 pés no barco da advocacia, em momento algum eu fiquei tendencioso para um lado, então eu sempre advoguei, desde o início da minha carreira até então. E eu mesmo já consegui perceber essa diferença, do início da minha advocacia para hoje. Realmente hoje existe já um respeito bem maior, embora em algumas situações, mas é aquele negócio, às vezes não adianta confrontar. Igual, por exemplo, eu advogo muito no criminal. Chega no presídio, está tendo uma situação específica, igual a gente viu nessas semanas atrás aí, um caso de mortes lá dentro, uma operação mais grave.
não vai bater o pé e insistir, porque o advogado tem direito a falar com o cliente. Você não vai querer criar uma situação ali num ambiente tenso daquele, às vezes uma coisa que você consegue esperar voltar no outro dia. E, infelizmente, muitos colegas confundem as coisas, né? Acha que por ter aquele direito ali, tem que ser na hora, tem que ser daquele jeito. E acho que às vezes tem que ceder um pouco também, né? Dependendo da situação. Maravilha você falar isso, sabe? Porque eu sempre falo isso nas palestras. É, é muito diferente você ter o direito, mas quando você tem também bom senso. Quando você acabou de citar, está acontecendo uma operação ou mesmo um procedimento, né, que acontece muito nos presídios, a Sim, gente sempre. até demais, né? Mas está acontecendo, a gente tem que respeitar, né? Ainda mais numa situação de presídio. Nós sabemos que ali é um sistema de segurança máximo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque ali é um barril de pólvora. E a gente tem que tomar Uhum. cuidado, porque a qualquer hora pode explodir e colocar todo mundo em risco, inclusive nós mesmos, né? Então, nós não temos que ficar cutucando. Tem advogado que ligava muitas vezes na prerrogativa, depois das 6, né, querendo falar com o cliente. E a gente tinha que explicar: olha, doutor, eu sei que é seu direito. Se o senhor insistir muito, nós vamos lá e nós vamos conseguir que o senhor tenha esse acesso ao cliente. Mas para o seu cliente é pior. Porque quando ele voltar, pode ser que os outros presos possam entender que ele estava levando alguma informação. Tem muito isso. A vida dentro de um presídio é diferente, o doutor conhece. Uhum. Então, é muito importante que você saiba administrar, ter bom senso, né? Dá para esperar para amanhã, dá para esperar algumas horas. Então, quando você ir embora, repito, é o seu direito, é uma prerrogativa. Mas se você conseguir casar os seus direitos com bom senso, com educação, né, você vai conseguir advogar com muita tranquilidade. Todos os membros da comissão de prerrogativas, todos que passaram pela comissão de prerrogativas, falam a mesma coisa. Aprenderam a advogar com muito mais profissionalismo, vamos dizer assim. Bacana. E hoje, só para ressaltar também, hoje eu já vejo uma diferença gigantesca no presídio. Eu acredito que foi esse trabalho justamente da Comissão de Prerrogativas da OAB. Essa conscientização, levar o conhecimento. Sim, Embora sim. tenha algumas situações que acontecem, é normal, mas hoje a gente já vê um É. respeito muito maior pelo advogado lá. E é normal, né? Pontual, muitas vezes são pontuais essas situações. Onde tem brecha, a pessoa passa, né? Sim, Então, normalmente acontece esses furos, essas situações, mas por isso que eu disse, a longo prazo e através de um trabalho pedagógico, nós iremos colher frutos, né? Por isso que eu acredito muito, né, nessa situação, nessa parte que nós temos que levar o conhecimento não só para os advogados, mas para todos que fazem parte desse sistema. bacana. Eu estou mudando de assunto agora. Hoje a gente vive uma realidade na advocacia que acredito eu ser bem diferente das advocacias mais antigas, um tempo atrás. Eu trago até um exemplo, eu participo de um grupo aqui de advogados aqui do estado de Goiás, e na semana passada se iniciou um debate. Uma pessoa específica, acredito que estava ali no momento de frustração com alguma situação, e ela já soltou um debate: mais alguém aí tá desistindo da advocacia igual eu? Ela jogou esse tema. E choveu mensagem, foi o dia inteiro, debate. Logo em seguida, veio 2, 3, 4, 5. Assim, grande massa do grupo, acredito que eu falei: eu tô no grupo aqui, tô no grupo errado. Eu pensei que era advogados aqui. Praticamente 90% do grupo, unânime. Eu estou desistindo, eu já comecei a estudar para concurso, eu já estou tirando Cresce, vou começar a vender imóvel, eu estou fazendo isso, e começou a reclamação. Alvará que não sai, não tem cliente não paga, e isso, aquilo, uma série de coisas. E isso eu percebo já há um tempo, até a gente no próprio projeto aqui, que infelizmente dessa turma nova da advocacia, até alguns mais antigos, todos estão com esse pensamento. Acredito que se perdeu muito aquela credibilidade, aquela confiança do próprio advogado na profissão. Porque acho que todo mundo sempre sonha, né? Você faz uma faculdade de Direito 5 anos, presta um exame da ordem, passa. Quando finalmente consegue pegar a carteira da OAB, vem aquela frustração. E agora? Por que eu sou? Sou um advogado, mas eu não tenho escritório, eu não tenho cliente, eu não sou ninguém, basicamente. E eu acredito que antigamente se sofria também com isso, mas antigamente era mais tradicional, tinha menos advogados. E hoje a gente está entrando agora nessa era da modernidade. Os advogados têm entrado no digital e muitos exercendo não advocacia, mas uma forma de advogar, mas sem advogar.
trazendo conteúdos digitais relacionados à advocacia, mas que não é advocacia, né? A prática em si. Na sua visão hoje, os novos advogados são o futuro da advocacia. Os antigos vão passar, vão aposentar, vão passar. Visão de hoje para o futuro. Como que o senhor acha que vai se passar essa realidade da advocacia hoje? Porque assim, a gente viveu, eu estou no projeto aqui da Advogo, mas eu vivo a advocacia, não faço outra coisa. Mas a gente vê que tem muitos advogados que não vivem a advocacia e trazem a advocacia no digital superficialmente. Qual que é a sua visão futura? Você acha que existe assim um receio? Acha que realmente a tendência é essa? Vai mudar? Quem está com o método antigo vai ficar ultrapassado? Ou que isso não vai dar certo, que vai dar certo, que é um risco para o próprio direito? Qual que é a sua visão sobre isso? É uma situação. Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, e eu penso muito sobre isso também, mas eu sou ainda, como eu disse, um apaixonado pelo direito e acredito muito na profissão. Nós temos, já estamos ultrapassando 1.300.000 advogados. É muita coisa. É muito. É muita coisa. Então, era natural que as coisas mudassem, né? Antigamente bastava você ser, e antigamente era assim, ou você era filho de um advogado conhecido, famoso, né? E que tinha um sobrenome. E aquele sobrenome na parede, ele já era o marketing necessário. E todo mundo procurava aquele escritório pelo sobrenome daquela família, daquele advogado. E a coisa mudou, né? Hoje, a maioria dos advogados sequer escritório tem, né? Eles trabalham, eles fazem todo o seu marketing através das redes sociais, né? Eu ainda acredito na necessidade, né? Talvez seja um pouco assim, igual eu falei, eu gosto da minha sala, eu gosto do ambiente onde eu vivo trabalhando, mas eu ainda sou, né, um pouco a moda antiga, já digitalizando, vamos falar assim, né? Porque eu também tenho o meu trabalho com redes sociais. Eu também tenho meu Instagram, eu brinco muito em todas as palestras. A primeira coisa que eu falo, chego lá, falo, anota meu Instagram aí, porque eu preciso alcançar o Carlinhos Maia, né? Para eu chegar a ser um Quem digital sabe, influencer. né? Então eu brinco muito com isso, mas por quê? Porque, queira ou não queira, a velocidade da rede social, a velocidade que, quando você aparece na imprensa, a visibilidade que isso dá, realmente mudou muito a advocacia. Mas as pessoas ainda acreditam no pessoal, sabe, Zé Vitor? A maioria dos clientes que fecham comigo no criminal, eles fecham depois que eles chegam no escritório e olham para minha cara. Depois que nós conversamos. É muito importante, e isso é que mudou. Antigamente o advogado era pelo nome, né? Hoje ele precisa ser um vendedor, né? É importante que você aprenda a fazer uma entrevista, né? Eu não falo de atendimento, eu chamo de entrevista. Quando você atende o seu cliente, quando você mostra o seu conhecimento, quando você olha no olho do seu cliente, quando você diz para ele que agora você comprou aquela preocupação dele. Então, isso é vender. E o que você está vendendo? A sua imagem. Os advogados precisam, para mostrar, para poder fazer a diferença nesse mercado de mais de 1.300.000 advogados, aprender a vender. Aprender a vender a sua imagem. E eu acredito, sim, que tem campo. Tanto que eu tenho um filho que está fazendo direito. Está no 7º período de direito. E se eu não acreditasse, eu já tinha tentado convencê-lo a fazer outra coisa, né? Mas eu ainda acredito. Eu ainda quero alguém que vá me substituir um dia, né? Então eu acredito, ele está ali desde o primeiro período dele do direito, ele está no escritório, sabe? Está lá, sabe protocolar mais que eu, né? Porque a minha geração não protocola. Agora é digital, né? Né? Agora... Ele sabe fazer isso. Então, assim, eu acredito no direito e acredito que nós precisamos nos adaptar. Eu mesmo estou fazendo isso todos os dias, né? Eu não sou totalmente voltado para a tecnologia, mas eu sei que eu preciso gravar um vídeo, eu sei que eu preciso colocar na rede social, né? E sei que as pessoas gostam de ver isso. Então você tem que aprender a fazer esse tipo de trabalho, mas não esquecer. Tem que ser uma coisa mista, você está me entendendo? É Aham. importante que você seja o advogado que está ali atrás da mesa. É importante que você esteja na rua. Eu falo muito isso. Só atrás da mesa também não traz cliente. O advogado ele tem que estar na rua. O advogado tem que ser visto. Muitas vezes o cara fala assim, mas eu não pego cliente.
Eu falo muito, você vai no açougue comprar carne? Porque você tem que sair. Você tem que estar no açougue ali vestido de terno, gravata, porque o povo acha que o advogado tem que estar terno e gravata, né? E o povo vai olhar e vai falar assim, deve ser advogado. E uma hora ele vai falar assim, se eu tenho um cartão, né? E você dá o cartão para ele. A minha esposa até brinca comigo que ela fala que eu não dou cartão não, que eu panfleto. Que eu distribuo o cartão mesmo. Aonde eu vou, eu entrego o cartão. E isso faz a diferença. As pessoas não saem jogando cartão fora, não. Mas você tem que estar em algum lugar. Então vai no açougue, vai no supermercado, vai na reunião de condomínio, sabe? Vai na igreja. Mas se você ficar em casa o tempo inteiro esperando que o cliente bata a sua porta, isso não vai acontecer. E é por isso que muita gente, como você falou, vai desistir da profissão, porque ele não tem essa determinação. Talvez hoje você não apareceu ninguém na sua porta, mas amanhã vai aparecer. Mas para isso, seja visto. Você tem que sair, né? Igual eu falei, vai ter reunião de condomínio, mas é chato demais reunião de condomínio. Mas vai lá, com o seu conhecimento, dê um palpite. Quando você dá um palpite, alguém vai olhar e fala, esse cara entende de alguma coisa. E aí você começa a ser respeitado por aquilo que você falou. E de repente você começa a ser procurado por aquilo que você falou. Então, lembra de uma coisa, para todos que estão nos assistindo, nós somos um produto. E nós temos que vender esse produto. O advogado não é diferente disso. É essa visão que eu tenho. É essa visão que eu tive desde o início. E é por isso que eu falei, quando eu falei assim, eu saí de uma profissão que deu certo e passei para uma outra profissão e tinha que dar certo, mas eu sabia que eu tinha que vender esse produto, sabe? E eu criei a minha imagem, né? Eu não estou o tempo inteiro de terno, mas eu faço questão de andar de terno. Se eu vou trabalhar, eu estou de terno, porque todo mundo espera que o advogado use terno. Faz diferença para você usar terno ou não? Não. O seu conhecimento é o mesmo, né? Mas para o cliente faz, porque já criou a imagem de que o advogado é aquele cara que usa um terno, uma gravata. E se é assim que ele quer ver, não custa nada a gente usar. É assim que o produto vai estar para o seu cliente. E isso é muito. É tão verdade. Hoje eu passei uma situação para você ter uma vergonha. Eu estava antes de vir para cá, fui no Fórum Civil para resolver uma situação. E eu estava voltando para ir para no outro local. Estava no posto, um rapaz me abordou, me viu de terno. Eu tô precisando tirar uma dúvida de um contrato aqui, sabe me dizer se na UAB ali do fórum eu consigo com alguém? Eu falei, talvez você consiga achar alguém e tudo. Ele me passa um cartão seu, mais tarde eu vou ligar. E eu não tinha um cartão no bolso. Ei. Cartão dentro do carro, eu nem imaginava que eu ia passar. Talvez ali um potencial cliente. Poderia indicar para outro. Para outro do né? nada, e eu não tinha esse cartão. E realmente, eu acho que é isso que o senhor falou agora. É estar nos lugares. Eu acho que esse é o ponto-chave, aparecer. E eu costumo falar assim, a gente tem que aparecer, a gente tem que ser advogado o tempo inteiro, sabe? Não é o tempo inteiro de terno, não. Como eu disse, pelo menos na hora de trabalhar, sim. Mas estar advogado o tempo inteiro, com o cartão na mão o tempo inteiro, né? Na hora que precisou dar o cartão. Mas é isso que o povo quer, né? Um dia eu estava lá no nosso clube, no Céu da OAB, né? E encontrei com um cliente lá, né? Ele olhou para mim e disse, nossa, até é engraçado ver o senhor aqui de camiseta e bermuda, porque eu achava que o senhor usava terno até nos clubes. né? E porque as pessoas criam aquela imagem, é a imagem que ele tem de você. Acostuma, né? Acostuma, não consegue te imaginar sem ser daquele jeito, mas isso é bom, né? Significa que você já construiu uma imagem na cabeça das pessoas, né? Esses dias o pessoal que cuida dessa parte de internet falou para mim, olha, não faz fotos sem óculos não, porque todo mundo já acostumou com você de óculos. Aí eu fui pensar, sabe que tem isso, né? Queira ou não queira, né? E a gente vai virando um produto realmente, um produto que você tem que vender, mas você acaba ficando um pouco escravo disso, mas faz parte também. É engraçado. Né? E passa uma credibilidade, né? Passa também. Credibilidade. É totalmente diferente. Eu tenho um amigo que ele fala assim, ó, que na hora de combinar os honorários, você combina. Acho que barba branca custa mais. E pior que tem isso aí que você falou até no começo. E ainda existe muito essa visão. Chega um advogado mais jovem, e talvez ele não passa tanta credibilidade quanto um advogado de uma aparência mais experiente. E aí o que ele faz, né? De repente o advogado diz, tudo bem, mas você já tem cara de mais velho, talvez passa a credibilidade, consegue pegar mais cliente. E o cara que é novinho, que acabou de pegar a sua carteira da ordem, como é que ele faz?
ele passa a credibilidade pelo conhecimento, né? Se ele mostrar que ele sabe do que ele está falando, ele passa a credibilidade também, com certeza. Por isso que ele tem que se preparar. Nosso diferencial é estar preparado. Uma coisa é certa, quem escolheu o direito vai estudar a vida inteira, né? As leis que mudam, as leis que chegam, nós temos que estar preparados o tempo inteiro. Uma vez me perguntaram, você também faz questão de ser chamado de doutor? Não faço questão não, mas se for pela regra de que doutor tem que ter doutorado, e o doutorado é porque você escreveu uma tese, nós escrevemos tese o dia inteiro, não é não? O tempo Porque todo. a cada cliente que nós pegamos é uma situação diferente, é uma tese diferente. Então, acho que no fundo, nós até merecemos o doutor. Esse doutor aí sempre vem. Essa semana eu vi um vídeo do Carlos André falando sobre isso, né? Do doutor. Mas interessante, eu acho que esse debate do jovem advogado é um debate que talvez sempre vai existir, né? Porque realmente é aquele negócio. Eu acho que o mais engraçado é que não existe uma fórmula. Ninguém nunca falou assim, ó, se você pegou a sua carteira da OAB, fazer isso, isso e isso, você vai conseguir ter sucesso, você vai ficar rico, você vai ter muito cliente. Tem coisa que dá certo para um, tem coisa que já dá certo para outro. Tem muito dessa área de atuação também. Tem gente que tenta numa área não dá certo e quando vê já vem outra. E o direito hoje também está surgindo muita coisa nova, né? A gente vê toda semana, todo mês, algo diferente aparecendo. Sim. Muitos advogados de direito hoje de gamer, direito de cybernet, direito disso, direito daquilo, LGPD que está em alta agora, que até um tempo atrás não existia. Sim. Então a questão é se atualizar, é estudar, né? Não tem outro caminho. Estar preparado. E tem muito de perfil também, né? Tem advogado que tem um perfil, realmente, ele não tem um perfil de vendedor. E ele tem um perfil de estar ali e ser o que elabora as peças muito bem elaboradas, é um cara estudioso, é perfil, né? E agora, é importante que ele pelo menos tente, né, ter um pouquinho de cada coisa. Porque do contrário, ele vai sofrer mais, vai demorar mais tempo, né? E vai ficar só dentro do escritório. Não adianta. Não vai adiantar. É importante que ele tente explorar um pouco mais de cada um dos tipos de perfis que ele pode ter, né? O advogado tem essa maleabilidade, ele consegue explorar isso, com certeza. Agora eu só acredito, eu particularmente acredito, eu quero saber do senhor, que o advogado, porque entrando já nesse ponto do perfil, tem advogado que tem o perfil propósito de ser dono de escritório, tem advogado que não adianta, o cara vai abrir um escritório e não vai dar certo. Ele tem ali, o ideal dele é trabalhar no escritório, talvez ele vai ter sucesso com aquilo, vai conseguir se destacar ali, conseguir ter um bom rendimento. Mas só acredito que o advogado que sai, porque tem advogado que não faz sustentação oral, tem advogado que não faz audiência, o cara não gosta, não sei, não tem segurança, mas faz uma boa petição, o perfil dele é ficar ali no computador peticionando. Uhum. O senhor acha que esse advogado que fica ali mais peticionando, ele, inevitavelmente, ele vai acabar tendo menos sucesso, eu falo assim, em questão de conseguir prospectar mais clientes, conseguir ter um rendimento maior, do que aquele advogado que está no campo, está na rua, está buscando, está trabalhando, está no fórum, sustentação, essas coisas? Você falou muito bem, depende do perfil, né? E quem tem o perfil de ser um advogado de escritório, ele sabe que aquele é o perfil dele e ele está preparado para viver com esse perfil. Eu acredito que ele sabe disso. Em termos de sucesso, aí é opinião própria, tá? Não sei nem se isso é verdade. A minha opinião é que para ter um sucesso, inclusive financeiro, ele teria que ter um pouco mais de empreendedorismo. Ele tem que sair, né? O que você faz aqui, você é um advogado que vive da advocacia, mas você observou que existem outros caminhos, e isso é empreendedorismo. Não acho isso errado, o advogado tem que ser empreendedor, nem que seja no seu próprio escritório. O advogado tem que entender que o escritório dele é uma empresa e ele tem que empreender ali dentro, em todas as áreas. Mas tem advogado que não tem esse espírito. E é lógico que talvez, se ele não arrumar alguma coisa a mais, né, se ele não arrumar, por exemplo, uma forma de captar o seu cliente, né, de buscar os seus clientes, mesmo que ele não saia, mas talvez ele tenha uma facilidade de pegar cliente e trazer para o escritório e fazer uma parceria, né? Mas tem como. Talvez ele não tenha o dom de fazer uma audiência, de fazer um júri, de fazer uma audiência de instrução. Talvez ele não tenha isso, ele gosta de peticionar.
mas talvez ali peticionando, mexendo no computador, ele tem uma facilidade. Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho essa facilidade. Mas, por outro lado, eu tenho N outras facilidades que ele não tem. Né? E é assim, cada um tem que encontrar qual é o seu melhor perfil. Mas eu, pessoalmente, ainda acho que o advogado tinha que ser um pouco mais multidisciplinar. Né? Andar um pouco mais, porque se ele ficar preso simplesmente a chegar cedo, ficar sentado o tempo inteiro na cadeira do escritório, eu acho mais difícil chegar ao sucesso, acho mais complicado. Mas não quer dizer que isso não possa acontecer. Né? Não existe uma receita de bolo para isso. Perfeito. O perfil do senhor hoje é esse, de estar mais fórum, visitando. Porque assim, é complicado hoje, eu vejo, estou falando aqui pela visão dos jovens advogados. Você pega um processo para trabalhar. Aquele processo, às vezes, 1, 2, 3, vai demandar um tempo danado, cara. O cara vai ter que falar, cara, para fazer um inicial aqui, às vezes eu vou perder uma manhã inteira, fazer um recurso. E aí o cara tem que fazer petição, tem que cumprir prazo, tem que ir no fórum despachar com o juiz para ver se o processo anda, tem uma audiência. Eu acho que bate muita frustração nesse ponto. Fala, cara, eu não dou conta, não tem, humanamente é impossível. Só que aí já entra outra questão, o empreendedorismo. Não adianta, não tem caminho, você não tem como ser dois, se multiplicar para fazer as coisas. Tem que achar uma saída. Sei lá, uma equipe, ou um escritório, ou conseguir. Ou você vai ter que sacrificar um pouco, trabalhar de noite para de manhã você conseguir fazer um outro trabalho. Tem que ter um meio termo, tem que ter uma forma. Não tem jeito. Eu acredito muito que quando a gente está começando, falando para o jovem advogado, quando a gente está começando, é muito difícil, né? Você não tem sua equipe ainda. Hoje eu tenho a minha equipe que, né, assim, é braço direito e esquerdo. Né? Mas se você ainda não tem condições de ter a sua equipe, né, o ideal é que você trabalhe com parcerias. Isso é fundamental. Eu costumo dizer que não dá para você comer sozinho, né, tudo que tem na mesa. É importante que você divida. Né? E às vezes dividindo é que se multiplica. Né? Se eu peguei um cliente, é um cliente bom, um cliente que vai dar para mim ganhar bons honorários naquela ação. Mas vai me tomar muito tempo, vai ficar difícil, e eu vou ficar preso só naquela ação, não vai dar para pegar outra. Divida. Chame alguém para fazer uma parceria com você. Combine, ó, você vai fazer isso, 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 eu vou te dar tantos por cento de honorários nisso aqui. Então, quando você divide, quando você faz parcerias, você com certeza consegue fazer mais captação, trabalhar com mais clientes e ganhar muito mais. Sem contar que existe uma contrapartida. Se eu tenho uma parceria com você, amanhã ou depois você vai fazer uma parceria comigo. Então não vai faltar cliente. A maioria dos meus clientes são indicações de advogados. A maioria, eu diria que 90% dos meus clientes são indicações de advogados, de colegas advogados, que sabem que eu atuo no criminal e que falam assim, eu vou levar essa ação lá para o doutor Davi, porque né, eu sei que ele vai trabalhar nisso aqui com segurança, com ética. Então, a maioria é indicação de colegas e que, portanto, é uma parceria. Então, ninguém... É bom que eu sempre tive isso como certo. Ninguém tem que ganhar sozinho. Se a gente divide, todos ganham. Né? E olha que eu ainda tenho a minha equipe que trabalha comigo. Mas mesmo assim, a gente consegue muito mais quando a gente divide com os parceiros. Interessante, dica boa nessa aí, para quem está começando principalmente. Às vezes não dá para você, igual eu falei, hoje nem escritórios os advogados têm. Né? A maioria está trabalhando ou em cowork, né? Ou de casa mesmo. Né? Então, se ele tem um parceiro, ele trabalha com mais segurança. Muitos parceiros meus que trabalham, que levam ações e tal, e também querem participar, eles atendem dentro do meu escritório. Né? E eu falo para ele, pode falar que é seu. Pode falar que é seu, que aqui é o seu lugar de atendimento, né? Porque, né, o que tem? É importante que todos trabalhem em conjunto. Interessante demais. Hoje você advoga mais criminal geral ou tem um nicho específico? O nosso escritório hoje ele tem tanto a área trabalhista, previdenciária, criminal, família. Mas a gente tem o previdenciário assim, com parceiros, né? Chegou a ação, a gente tem para quem a gente mandar e fazer a parceria. Tem Né? equipe, Mas né? é muito forte no trabalhista, no criminal, na área de família também.
E em falando de advocacia criminal, a gente entrando mais pro nicho do senhor, o advogado criminal hoje ainda sofre muito preconceito, né, em relação a, a questão, o que popular defensor de É, bandido, e isso, aquilo. Tanto que a gente tem um caso midiático aí do médico, aquele médico, com aquelas acusações, que até hoje não conseguiu ninguém que o defenda. Vai ter que ser talvez a defensoria pública. O advogado, talvez, com medo até dessa represália, de uma repercussão negativa, tá defendendo o cara que fez isso. Só que a gente sabe que o advogado criminalista não defende crime, não defende bandido, defende direitos. Isso aí, mas a sociedade não entende isso. O senhor tem já sofreu ou sofre algum tipo de preconceito relacionado a isso? E como o senhor enfrenta essa questão na advocacia criminal? eu gosto de divulgar isso muito, né? Nas minhas redes sociais eu bato muito nisso. O advogado criminalista não defende o crime, você colocou isso aí. Ele defende o direito. Então, eu não tenho preconceito de ação. Eu não tenho preconceito de ação porque eu estou defendendo o direito. Mas assim, eu tomo muito cuidado com promessas, né? Eu sou muito, com qualquer cliente, eu falo assim, ó, eu não vendo resultado. E quando eu trabalho como eu trabalho dessa forma, eu trabalho com muito mais tranquilidade. Porque eu não falo para nenhum cliente que eu estou vendendo um resultado ou outro, é, pode ficar tranquilo que nós vamos ganhar essa ação. Jamais, né? Então eu fico um pouco mais garantido quanto a isso. E eu não tenho esse medo, esse pavor da mídia, de falar assim, mas você vai defender um estuprador? Você vai defender esse cara que estuprava tantas pessoas? Não, eu estou defendendo o direito, eu sou advogado. O criminoso é ele, né? Vamos deixar separado isso aqui. Vamos deixar. E eu procuro fazer isso. Em todos os casos que peguei, até os de maior repercussão, eu sempre tratei dessa forma, com muita tranquilidade. Assim como a polícia faz o trabalho dela, assim como o juiz faz o trabalho dele, o promotor, o advogado tem o direito de fazer o trabalho dele, né, sem que ninguém possa ficar julgando. E eu não permito que isso aconteça, até quando a gente vai fazer alguma entrevista, né, eu deixo bem separado que eu estou ali como advogado, porque aquele cliente tem direito a uma defesa justa e de acordo com a lei. Não pode confundir as coisas, né? Jamais. É Infelizmente. assim como o advogado também tem que tomar muito cuidado, principalmente os jovens advogados, para não ultrapassar aquela linha tênue que separa o advogado do criminoso, né? Porque às vezes propostas aparecem, né? Sim, E isso é muito, mas muito perigoso. Não tenha pressa de ficar rico, né? A gente escuta tanto na faculdade que para o advogado, o céu é o limite, né? Mas não precisa ter pressa. As coisas vão acontecer se tiver que acontecer, né? Se você trabalhar muito, muito, você vai chegar ao sucesso, né? Porque não tem segredo, não tem receita. Sucesso é sinônimo de trabalho, né? E nem sempre sucesso é ter muito dinheiro, é ser feliz com o que você está fazendo, né? Então não ultrapasse essa linha que separa o bom profissional, o advogado, do criminoso, né? Não aceite propostas para poder falar, leva um recado para mim. Nem isso eu faço. Assim, leva esse bilhetinho para minha mãe. Não, eu não faço isso. Eu estou ali para fazer a sua defesa. Então, recado, sabe? Trazer alguma. Jamais, jamais. muito Eu deixo isso perigoso, né, doutor? muito claro, que isso é o tipo de procedimento que não faz parte da minha advocacia. Perigoso. Doutor, nós estamos chegando ao final já, o bate-papo estava muito bom. E eu queria, você já deixou várias dicas aí, várias mensagens importantíssimas para jovens advogados, mas eu queria que você deixasse uma mensagem específica para o jovem advogado, aquele que está começando, ou aquele que já está advogando, mas está pensando em desistir. Deixa uma mensagem de incentivo mesmo em relação à advocacia para essa pessoa. Então, pessoal, eu queria dizer para vocês que acredite no sonho, ele é possível. Acredite na sua advocacia, acredite naquilo que você, desde o início da sua faculdade, que você sonhou. Quem trabalha muito, com certeza vai chegar a um resultado. Eu acabei de falar agora e vou repetir. Sucesso não é só ter dinheiro. Sucesso é estar feliz com aquilo que você faz. Eu tenho certeza, a advocacia ainda tem muito campo e tem espaço para todo mundo, tá? Acredite, vocês vão conseguir. Eu tenho um lema, né, que eu brinco muito, que o advogado ele tem que levantar cedo e tem que ter um mantra, sabe? Para ele poder levantar um pouco mais, acreditando no potencial. E eu sempre falei, esse é o meu, tá?
Ninguém precisa copiar o meu, não. Mas eu sempre falei assim, ó, eu nasci para ser grande. Você também. É só acreditar nisso. Interessante, doutor. Só tenho a agradecer. Eu acho que desde o começo, já na história do professor de física, você já começou dando lições, né? Justamente nessa questão do acreditar, que tem que ser feita da melhor forma possível. E eu acredito que a gente tem que acreditar em nós mesmos, não adianta. Muita gente fica às vezes até vitimizando, porque a OAB não ajuda, porque o juiz não ajuda, o judiciário é lento, e isso, aquilo. Só que a gente sabe que só depende da gente, não adianta. Não adianta a gente esperar que ninguém faça por nós. Exatamente. Nós temos que buscar ser melhor, como você acabou de falar, ser melhor do que nós mesmos a cada dia e buscar os nossos objetivos. Exatamente. Eu acredito nisso. Eu tenho certeza que essa que é a resposta. Né? Não tem receita de bolo. Acredite em você. Esteja preparado que a gente consegue chegar ao resultado. A oportunidade vai vir, né? A Só tem que estar oportunidade preparado para o que ela vier. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pelo Só convite. tenho a agradecer. Passou até rápido, mas já estou à disposição. uma hora de nem vi o conversa tempo, já. você acredita? Uma hora já de conversa. Um bom tempo e vai ficar disponível aí para o pessoal. E acredito que preciosas lições de quem tem experiência, de quem vive a advocacia, né? Agradeço, estou à disposição aos jovens advogados, aos advogados mais experientes, que quiserem trocar experiências, né? Estou aberta justamente para isso, para que a gente possa fazer isso. Ninguém cresce sozinho. Maravilha, doutor. Já deixa também o Instagram, porque quem sabe se não chega no Carlinhos Maia agora, né? É importante, viu? Davi Soares ADV. Aí, perfeito. Vamos anotar aí. Doutor, valeu, até a próxima. Espero termos a oportunidade de termos outros bate-papos e contamos sempre com o senhor aqui no nosso projeto. Estou à disposição. Muitíssimo obrigado pelo convite. Que agradeço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Nos acompanhe aí. Obrigado.